O Congresso que temos hoje neste país é um massacre de mulheres e crianças. Essas semanas eles decidiram aprovar a derrubada de uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, onde crianças e adolescentes violentadas, estupradas e que viessem a engravidar poderiam passar pelo aborto legal. Premissa básica, vamos começar pela premissa básica, né? Qualquer ato sexual ou libidinoso com menor é considerado estupro de vulnerável. Ponto, né? Essa é uma premissa básica, mas o quê? O maquinário estatal, aquela corja que tem no cenário, decidiu criar um labirinto para garantir que a criança e o adolescente sejam, na prática, obrigados a gestar o fruto de um crime violento. Isso é doentio, né? O que me chamou mais a atenção é porque algumas pessoas colocaram que era uma conquista antiga e tal. Gente, não se engane achando que essa resolução do CONANDA foi boazinha, foi pensando nas mulheres e nas crianças. Não. Essa resolução é de 1940, onde ainda o movimento feminista era muito silencioso, muito oprimido. Então, eles inventaram essa resolução, criaram essa resolução para que homens não fossem obrigados a criar filhos de outra pessoa. Vou dar um exemplo. Uma criança é estuprada e tem esse bebê, né? Vamos supor, ela tem esse bebê, né? Não tinha o aborto legal e ela era obrigada a permanecer com a gestação. Ou se ela fosse casada, ou se ali, né, é o pai dela, ou ali naquele cenário familiar, alguém seria obrigado a cuidar daquela criança, né? Então, uma criança de um terceiro estuprador. Então, essa resolução veio por isso. Não é para proteger a criança que foi violentada, que foi abusada. Não foi. Foi para proteger o patriarcado. Para que homem nenhum fosse obrigado a criar e educar filho de outrem, né? Então, o que acontece? Essa resolução do CONANDA, ela dispensava uma burocracia imensa para que crianças e adolescentes vítimas de estupro que viessem a engravidar pudessem passar pelo aborto legal. Agora, esse decreto legislativo, que, como por ser decreto legislativo, não passa pela sanção presidencial, eles são tão maquiavélicos, eles são tão sórdidos, que eles sabiam que o presidente ia vetar. Então, o caminho que eles inventaram para que o presidente não vetasse a derrubada da resolução foi o decreto legislativo. Olha como eles são ardilosos, olha como eles são perigosos, né? E eles estão chamando esse levante de conservadorismo. Conservadorismo como? A lei do aborto legal tem mais de 80 anos. Conservar essa lei, isso sim é conservador, né? Quem quer forçar uma criança e adolescente a passar por uma gestação fruto de um abuso, não é conservador. É um ser humano retrógrado, sem caráter, é um psicopata. São pessoas más. É isso que é a verdade sobre o que a gente tá vivendo. E por que essa obsessão que esse pessoal que se diz conservador tem em gerar, né? Por quê? O sistema capitalismo, o patriarcado, precisa de excedente de mão de obra. Para quê? Para que o trabalho nunca seja valorizado. Quanto mais eu tenho mão de obra, mais eu tenho mão de obra barata. Então eu quero que as mulheres passem a gestar compulsivamente, porque a partir do momento que eu tenho muita gente no mercado, eu tenho mão de obra barata. Por isso essa obsessão pela nossa maternidade, essa obsessão em falar que mulheres têm que gerir. Vocês conseguem compreender? Então, assim, formar no mundo à beira de um colapso, formar nascimentos não tem nada a ver com Deus, moral ou proteção à vida. Tem a ver exclusivamente com controle econômico, poder e exploração dos nossos corpos. É triste, mas essa é a realidade.
A tática suja do patriarcado, gente, é usar mulheres parlamentares, tá? Para assinar esses projetos, para ter a falsa ideia, a falsa legitimidade de que essas mulheres sádicas estão nos representando, quando isso é uma grande mentira, tá? A nossa democracia representativa é um simulacro, mas ela existe para se legitimar nas urnas. Não basta votar em mulher, eu canso de falar, é preciso ver a quais partidos retrógrados elas estão servindo. A quais ideais esse tipo de mulher está a serviço. Então, um resumo geral, é um absurdo de tão grande, nós não podemos nos silenciar, nós não podemos deixar que isso vá adiante, porque envolve muita coisa. Gente, é por isso que eu falo, é preciso estudar, é preciso entender, me deu pena de algumas mulheres ali, ingênuas, sonhadoras, acreditando que o Conanda, ai, que lindo, essa resolução lá de 1940 foi proteger as crianças. Não foi. Não foi. É para proteger macho escroto, para que outros homens não tivessem a obrigação de cuidar de filhos de outra pessoa, que no caso, estupradores. Vocês conseguem perceber como o patriarcado ele é dissimulado, entendeu? Ele é o nosso maior algoz. E essa obsessão por mulher parir, por mulher gerir, porque mulher tem que ter filho, mulher tem que ter... Tudo isso está a serviço de um patriarcado, de um capitalismo selvagem. Porque quanto mais mulheres parirem, e principalmente se mulheres, se crianças vítimas de estupro prosseguirem com a gestação, com certeza vão ser crianças vítimas da sociedade que vão viver à margem e que pessoas à margem aceitam qualquer coisa. Então a mão de obra para o mercado capitalista fica muito barata. Entendeu? E esse congresso nojento, é asqueroso. Eu fico olhando, eles usam o nome de Deus. E aí eu tenho, isso me move, porque de Deus a gente não esconde nada. E quando eles usam o nome de Deus para massacrar mulheres e crianças e o mundo inteiro em troca de dinheiro, de poder e de controle, eu sei, eu acredito, eu tenho fé que a mão de Deus vai pesar em cima dessa corja. Então, gente, nós temos que nos unir. Nós precisamos estudar. Esse ano é ano de eleição, galera. Vamos estudar, dá tempo ainda. Se você achar que isso não dá tempo, que você não quer, procure uma pessoa que você confia, que você acredita nos valores, que se posiciona da forma que você entende ser correta, e peça a ela, ô minha querida, em quem você acha que eu devo votar? E pergunte por quê. Pergunte o nome, dá um Google, vai lá na internet, vê o que é que essa pessoa defende. Não é porque é mulher que vai defender os nossos direitos. A Satanares da Damares, né? Eu falo Satadamares, porque aquilo é um Satanás em pessoa. Tá aí para provar que não é toda mulher que luta por nossos direitos. Esse é o meu recado para vocês hoje. Acorda, mulherada, acordem. Quando se é mulher, tudo é sobre política. Tudo.